Investir em Bitcoin é perda de tempo, já tá muito caro. É melhor investir, nessa altcoin aqui que vai valorizar muito ainda. Disse o investidor de shitcoin. Ah, vai dar certo sim, confia. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. É importante falar aqui que esse vídeo não tem o intuito de recomendar nenhum tipo de investimento em nenhuma criptomoeda ou ativo financeiro. Esse vídeo é apenas fruto de um artigo de opinião. Tire suas próprias conclusões e faça suas próprias escolhas. Dito isso, podemos seguir. Depois da popularização do mercado de criptomoedas, ficou cada vez mais comum ouvir as pessoas falarem que vão investir em altcoins ao ver uma supervalorização de alguma delas em pouco tempo. Cada ciclo de valorização do Bitcoin geralmente é acompanhado da chamada alt season, que ocorre quando muitos investidores entram no mercado tentando surfar na subida das criptomoedas. Esse fato gera uma valorização expressiva e muitas vezes temporária da maioria das altcoins. Em cada período desses, centenas de moedas novas com propósitos e características diferentes são criadas, fazendo com que apareçam promessas milagrosas e diversas pessoas percam fortunas apostando na subida de shitcoins aleatórias. Apesar de cerca de 95% do mercado de criptomoedas ser constituído por ativos inúteis, seria injusto afirmar que não existem algumas propostas ótimas. A Ethereum e a Cardano, por exemplo, são plataformas que permitem a realização de contratos inteligentes em blockchain de forma dinâmica, além de outras aplicações de finanças descentralizadas. No outro lado, a Chainlink e Polkadot geram possibilidades interessantes de interoperabilidade. Esses e muitos outros projetos contribuem para o futuro DeFi com transações sem a necessidade de confiança em intermediários. Isso significa ter controle sobre o próprio dinheiro, descartando por completo a intervenção de bancos ou do Estado. O problema surge quando os investidores ficam excessivamente iludidos por essas promessas e começam a deixar o Bitcoin de lado. É comum ouvir de suas bocas que as tão queridas altcoins dominarão o futuro porque têm transações mais rápidas e baratas, além de aplicarem atualizações de forma mais prática. Como um famoso super científico tamarindo disse recentemente em seu canal do YouTube. Para esse tipo de pessoa, é essencial relembrar dois aspectos imprescindíveis. Em primeiro lugar, devemos levar em conta que toda criptomoeda está sujeita ao trilema da blockchain: escalabilidade, descentralização e segurança. Esses são os três fatores extremamente relevantes em uma blockchain, mas é necessário entender que, para garantir dois deles, deve-se abdicar do terceiro. Muitas altcoins garantem transações descentralizadas e rápidas, possibilitando a escalabilidade da rede, mas acabam perdendo a segurança e ficam mais sujeitas a ataques hackers que podem destruí-las. Para quem confia no Banco Central, o Pix pode ser escalável e seguro, mas nunca deixará de ser centralizado. Ele pode permitir transferências práticas e eficientes no dia a dia, mas o seu funcionamento exige a confiança no intermédio do Estado, deixando os usuários completamente sujeitos ao poder e aos interesses dos políticos, que podem até mesmo confiscar o dinheiro ou bloquear suas contas. O ministro Alexandre de Moraes deixou isso bem claro em um caso recente. Diferentemente da maioria das criptomoedas, o Bitcoin concentrou suas forças em garantir a segurança e a descentralização. O Bitcoin é escasso, estável e até mesmo antifrágil. Ele só adota atualizações validadas pelo tempo e fica mais forte a cada tentativa de ataque que sofre. Para garantir essas vantagens, é preciso abdicar um pouco da escalabilidade, mas também é interessante pontuar que novas soluções como o Taproot e a Lightning Network têm ajudado a amenizar esse problema. Todos esses princípios fazem o Bitcoin ser não somente a criptomoeda mais descentralizada, como também o ativo anti-estado mais poderoso atualmente. O Banco Central pode copiar a maioria das vantagens das altcoins nas moedas digitais, que são os CBDCs, mas nunca garantirá a autonomia do indivíduo em relação ao governo, até porque essa é uma das maiores ameaças aos políticos. Se isso já não bastasse, muitos indivíduos esquecem de uma característica que difere o Bitcoin do resto do mercado: o efeito rede. Antes de tudo, o efeito de rede é um efeito econômico. Ele ocorre quando a entrada de usuários em uma rede promove a valorização dela. Um bom exemplo disso aconteceu após a criação dos telefones. A principal função desse objeto era garantir a comunicação a longa distância entre as pessoas. No início, quando poucos indivíduos tinham telefone, talvez não fizesse sentido comprá-lo, já que você não teria ninguém para ligar.
Posteriormente, com a adoção em massa desse produto, ele se tornou cada vez mais valioso. As redes sociais também são bons exemplos. Entre outros fatores, o nostálgico Orkut acabou pela escassez de usuários. Esses ambientes permitem a troca de experiências e o compartilhamento de informações, pessoais ou não, entre diversas pessoas. Dessa forma, quanto mais amigos dentro do seu ciclo social criarem uma conta em uma rede, mais inclinado você fica a fazer o mesmo. O efeito rede funciona muito bem no Bitcoin. Além dele ser a maior criptomoeda, com cerca de 50% da captação de mercado, ele cresce cada vez mais em relação às outras. O Bitcoin foi criado em 2009, sendo a criptomoeda pioneira e com maior sucesso. Ele conta com a maior base de usuários e mineradores, portanto, sendo mais descentralizado. Isso atrai mais desenvolvedores profissionais que podem propor melhorias para o código open source e permite que os mineradores tenham uma liquidez maior. Mesmo quando surgem cópias ou forks do protocolo, como Bitcoin Cash ou Satoshi Vision, eles não terão a mesma infraestrutura ou a mesma proteção da criptomoeda original. É bom lembrarmos que o custo de oportunidade para a maioria das mineradoras não é vantajoso, pois mesmo com recompensas maiores a cada transação, o risco de liquidez pode impedir a sua sustentabilidade. Uma prova disso é que já se passaram 12 anos e até agora ninguém conseguiu chegar perto de substituir o Bitcoin. Não importa se surgir uma alternativa tecnologicamente superior. Deixar de lado uma rede tão valorizada quanto a do Bitcoin simplesmente não vale a pena. Fazer isso seria o mesmo que ter um novo pendrive extremamente eficiente em guardar informações, mas que não funciona na entrada USB. Você poderia até armazenar muita informação, mas não conseguiria transmiti-la para a grande maioria dos dispositivos, tornando a tecnologia praticamente inútil. A cada dia que passa, novas criptomoedas supostamente inovadoras serão criadas, mas, enquanto ficarmos migrando de uma para outra, não chegaremos a lugar algum. A briga real é entre os indivíduos e o Estado, pois as forças de descentralização e da centralização estão em constante conflito para definir quem dominará o futuro. De um lado, os políticos farão de tudo para manter o monopólio da moeda e aumentar seu poder sobre a população. É só olhar as coisas que estão acontecendo, as moedas digitais, o imposto global e a tentativa de proibição de criptomoedas são apenas alguns exemplos disso. Da outra parte, o Bitcoin surge como alternativa deflacionária e descentralizada, capaz de preservar o poder de compra e o controle dos indivíduos sobre o seu dinheiro. Depois que o Bitcoin se consolidar como uma tecnologia de uso geral, com instituições do mundo todo não tendo outra opção a não ser adotá-lo, devido à pressão natural do mercado, aí sim será muito mais fácil permitir o uso das altcoins para outras aplicações, ou até mesmo incluir as vantagens de outras criptomoedas no código do Bitcoin. Mas enquanto esse futuro não chega, vamos focar no que realmente importa: acabar com o monopólio estatal. E o Bitcoin resolve isso. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por McFly Libertário, revisado por JJ Liber e narrado por Pedro Monteiro. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!